2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não presença aí ainda. Chegou ainda não? Senhoras e senhores, vamos dar início à sessão ordinária do dia 16 de outubro de 2025. Havendo quórum regimental, declaro aberta essa sessão. Convido a todos para que de pé possamos levar nosso pensamento a Deus. Solicita a leitura da ata anterior pela assessoria legislativa para discussão e votação. Ata 1261, sessão ordinária da Câmara Municipal. Aos 9 dias do mês de outubro de 2025, às 8 horas e 45 minutos, foi dado início à 1261ª sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, com a ausência das vereadoras Carmen Lúcia e Arilma Rodrigues, o presidente declarou aberta a sessão. Após a oração, leitura e aprovação das atas das sessões anteriores, foi lida a pauta com as seguintes matérias. Projeto de lei do Executivo 17 institui o Plano Plurianual para o quadriênio 26-29 e da outras providências na segunda discussão. Projeto de lei do Executivo 22 dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência e altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 1480, de 29 de abril de 25, e da outras providências em apresentação. Projeto de lei do Executivo 23, da nova redação à Lei Municipal 990/2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação, da outras providências em apresentação. Projeto de lei do Executivo 24, Lei Orçamentária Anual, estima a receita e fixa a despesa do município de Eunápolis para o exercício financeiro de 2026, da outras providências, apresentação. Projeto de lei do Executivo 25 altera o artigo 15 da Lei Municipal 969 para dispor sobre a contagem do tempo de exercício de mandato classista ou eletivo para fins de progressão funcional, apresentação. Veto ao projeto legislativo 17, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Telemedicina, apresentação. Projeto de lei do Legislativo 37, autoria Renato Bormochenko, estabelece prazo de até 5 dias úteis para a troca de lâmpadas queimadas ou defeituosas da iluminação pública no município de Eunápolis e de outras providências em segunda votação. Projeto de lei do Legislativo 38, Valdir Marques, cria o selo Empresa Amiga do Social, como forma de reconhecimento às empresas que promovem a inclusão social mediante a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade sem ônus para o poder público, da outras providências em segunda votação. Projeto de lei do Legislativo 39, Josemar Nascimento, cria no âmbito do município de Eunápolis a campanha Vida Sempre, Depressão Jamais, da outras providências, segunda discussão. Projeto de lei do Legislativo 40, autoria Pedro Queiroz, dispõe sobre o atendimento prioritário aos corretores de imóveis no âmbito do município de Eunápolis, da outras providências, primeira discussão. Projeto de lei do Legislativo 41, Valdir Marques, institui, no âmbito do município de Eunápolis, a Semana de Capacitação Profissional do Servidor Público Municipal e da outras providências em apresentação. Projeto de lei legislativo 42, Raimundo Porrola, reconhece utilidade pública à Associação dos Assentados do Projeto Aristeu Carvalho Lisboa, da outras providências, apresentação. Projeto de decreto legislativo 03, mesa diretora, dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Eunápolis, Bahia, relativo ao exercício financeiro de 23, votação em escrutínio secreto. Indicação 335, Josimar Nascimento, indica ao chefe do Poder Executivo a terraplenagem da rua projetada no Edgar Trancoso, votação. Indicação 336, Saulo Cardoso, indica ao chefe do Executivo
pavimentação com sistema de drenagem, borda de calçada, meio-fio, sinalização de trânsito, melhoramento na iluminação pública para a rua Monte Azul, no Minas Gerais. Votação. Indicação 1337, Renato Bromochenko indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizada com urgência a pavimentação com o devido sistema de escoamento das águas pluviais da rua Canadá, no bairro Alto da Boa Vista. Votação. Indicação 338, autoria Rogério Astória, indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de bebedouros no Parque Gravatar, com o objetivo de oferecer melhores condições de permanência e lazer aos visitantes. A água desempenha papel fundamental no organismo humano, especialmente durante a prática de exercícios físicos. A hidratação adequada contribui para a regulação da temperatura corporal, melhora o desempenho físico, previne câimbras e fadiga, além de produzir riscos de desidratação e outros problemas de saúde. Considerando que o Parque do Gravatar é amplamente utilizado para caminhadas, corridas, ciclismo e outras atividades físicas, a disponibilização de bebedouros é uma medida essencial para promover bem-estar e segurança aos usuários. Votação. Indicação 339, Wellington Rodrigues indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça no Vista Alegre, na rua Uruçuca, com Ilhéus, espaço que dá acesso ao bairro. Que a referida praça seja dotada de campinho de areia, parque infantil, instalação de equipamentos para atividade física ao ar livre, bem como uma parte com cobertura para proteção climática, priorizando segurança, conforto, além de boa iluminação com refletores de qualidade. Votação. Indicação 340, Raimundo Porrola indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, instalação de contenção de encostas nas áreas de alto risco severo, estendida da rua Santa Terezinha do Bairro Piqui até a rua Cristóvão Colombo, no Minas Gerais, para estabilizar e proteger encosta natural ou artificial, sujeitas a deslizamento de terra, erosão e enchentes. Votação. Indicação 341, autoria Adriano Cardoso, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção da Praça Europa com parque infantil na localidade das seguintes ruas: Avenida Adolfo Xavier, com Artulino Ribeiro, Avenida Tordesilhas, no bairro Dina Borges. Votação. Indicação 342, Jorge Maestro indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizado estudo técnico, administrativo e orçamentário com vistas à realização de concurso público para o quadro geral de servidores do município de Eunápolis. Em votação. Indicação 343, Valdir Marques indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação de uma plataforma online gratuita para cadastramento e divulgação de currículos, visando ampliar as oportunidades de emprego para os cidadãos. Votação. Indicação 344, autoria Ubaldo Suzar, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação com a infraestrutura para escoamento das águas pluviais da rua Ernestina Suzar, no bairro Novo, no povoado do Mundo Novo. Votação. Indicação 345, Edmundo Novaes, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que faça um estudo de viabilidade para que seja realizada a interligação viária entre os bairros Paquetá e Rosa Neto e Juca Rosa, com o objetivo de diminuir a distância e melhorar o acesso entre os bairros, garantindo melhor mobilidade urbana. Votação. Indicação 346, Demir Freire indica ao chefe do Executivo que sejam tomadas as providências necessárias para a realização da infraestrutura urbana, pavimentação e melhorias correlatas da rua Palmeiras, no Colonial, neste município. Votação. Foram lidas as matérias da pauta, bem como a defesa prévia da ex-prefeita Cordélia Torres para as contas do exercício financeiro de 2023, bem como o parecer da Comissão de Finanças relativo às mesmas contas. Após o intervalo regimental, foi aberto o pequeno expediente com a inscrição do vereador Rogério Astória, que usou a tribuna para defender a indicação de instalação de bebedouros no Parque Gravatar. No grande expediente, Renata Bromochenko se pronunciou acerca do parecer do TCM às contas da ex-prefeita Cordélia Torres em pauta. Chamou atenção para as ressalvas que mostram graves danos ao erário público e disse que o próprio Ministério Público pediu rejeição das contas. Alertou o Legislativo para a responsabilidade de julgar as contas em pauta. Afirmou que os edis não devem ser coniventes com tantas irregularidades e preciso pensar em qual resposta darão à população. O vereador Rogério Astória também usou a tribuna no grande expediente e disse que a saúde pública está um caos.
afirmando que o município faz campanha de prevenção de câncer de mama, no entanto, não tem tomógrafo no hospital regional. Além disso, pacientes estão sem fazer cirurgias consideradas urgentes. Pronunciou-se sobre a violência que vem aumentando em Eunápolis e disse que a prevenção e combate às drogas deveria ser prioridade do poder público. O vereador Ademir Freire parabenizou o colega Renato por seu pronunciamento sobre as ressalvas no parecer do TCM às contas de Cordélia Torres. Justificou a apresentação da indicação de sua autoria em pauta e, em seguida, repudiou a atitude do senhor Danilo da empresa IDES, gestora do Hospital Regional, que o tratou de forma truculenta quando estava exercendo seu trabalho de fiscalizador. O vereador Renato solicitou uma parte para se solidarizar com o colega parteado que foi destratado no exercício da sua função. O vereador Saulo também pediu uma parte, prestou solidariedade ao colega pelo constrangimento no Hospital Regional e lembrou que também já passou por esse problema quando tentou fiscalizar o local. Ademir Freire afirmou que não aceitará que o impeçam de exercer sua função e declarou que todos os vereadores precisam ser respeitados. Aberto o processo de votação, os projetos legislativos de números 37 e 38 foram aprovados em segunda votação com 15 votos. Em votação única, todas as indicações em pauta foram aprovadas por unanimidade dos presentes. No momento da votação do projeto de decreto legislativo 325, havia apenas 10 vereadores no plenário, portanto, por falta de quórum qualificado, a votação do referido projeto ficou para a sessão seguinte. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença do público presente, dos munícipes que assistem pela página do Legislativo, Sala das Sessões, 9 de outubro de 2025. A ata está em discussão. Ata em votação. Declara a ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências em matéria da ordem do dia. Bom dia a todos. Indicação 347/2025 ao Poder Executivo Municipal a reforma da quadra esportiva com implantação de playground infantil que fica localizado nas seguintes ruas: Avenida das Américas, Rua Portugal e Rua Estados Unidos, no bairro de Inabóis, vereador Adriano Cardoso. Indicação número 348/2025 ao Poder Executivo Municipal em caráter de urgência a revisão da iluminação pública do povoado quilômetro 12, com as seguintes providências: realizar a inspeção técnica em toda a rede, reposição de lâmpadas, reatores e relés, substituição por luminárias de maior eficiência, preferência LED e correção imediata de pontos apagados intermitentes ao longo das vias do povoado, vereador Renato Bromochenko. Indicação número 349/2025 ao Poder Executivo Municipal a realização de melhorias na Escola Modelo Municipal Antônio Batista, localizado na Rua do Aeroporto, número 301, bairro Juca Rosa, vereador Rogério Astória. Indicação número 350/2025 ao Poder Executivo Municipal
a construção de uma praça na rua Adolfo Xavier, no bairro de Inabóis, vereador Baldo Suzar. Indicação número 351/2025, ao chefe do Poder Executivo Municipal, a implantação de mecanismos de segurança viária, como defesas metálicas e barreiras de concreto em pontos críticos das vias do município, especialmente em pontes, córregos, viadutos e barrancos, vereador Valdiran Marques. Indicação número 352/2025, ao Poder Executivo Municipal, a conclusão da pavimentação asfáltica da Rua do Motor, com drenagem das águas pluviais, com bordas das calçadas, passeios para os pedestres, com acessibilidade, sinalização de trânsito, melhoramento na iluminação pública e o saneamento básico, pois o esgoto está a céu aberto, propiciando a proliferação de bichos peçonhentos, mau cheiro ambiental, doenças gastrointestinais, podendo transmitir doenças por vetores como dengue, zika, chikungunya. Essas benfeitorias visam garantir a melhoria da saúde, a higiene, o bem-estar e, consequentemente, a qualidade de vida da população, vereador Porrola. Indicação número 353/2025, ao chefe do Poder Executivo Municipal, o asfaltamento da Rua Lima, bairro de Inabóis, vereador Josemar Nascimento. Indicação número 354/2025, ao Poder Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica com sistema de drenagem de águas pluviais, bordas das calçadas, meio-fio, sinalização de trânsito e melhoramento na iluminação pública para a Rua Pedra Azul, situada entre os bairros Minas Gerais e Urbis 3, neste município, vereador Saulo Cardoso. Projeto de lei do Legislativo de número 43, de 16 de outubro de 2025. A mesa diretora dispõe sobre a atualização de valores diárias de viagem do presidente, vereadores, assessores, diretores e demais servidores da Câmara Municipal de Onápolis pelo IGPM, período 04/2017 a 08/2025. Projeto de lei do Legislativo de número 44, de 16 de outubro de 2025, reconhece de utilidade pública a Associação da Casa de Recuperação Nutricional SOS Vida e da outras providências correlatas, vereador Renato Bromochenko. Projeto de lei do Legislativo de número 45, de 16 de outubro de 2025, dispõe sobre a regularização, fiscalização e ordenamento da fiação aérea nos postes de energia e iluminação pública do município de Onápolis e da outras providências, vereador Valdiran Marques. Projeto de lei do Executivo de número 21, de 18 de setembro de 2025, institui a política municipal de alfabetização do município de Onápolis e da outras providências. Moção número 07/2025, moção de repúdio ao ato de desrespeito institucional. Os vereadores subscritores vêm a público manifestar seu mais veemente repúdio ao ato de desrespeito institucional ocorrido no interior do Hospital Regional de Onápolis no dia 1/10/2025, durante o exercício regular da função parlamentar do vereador Ademir Freire. O vereador, atendendo a denúncias da população sobre a suposta má qualidade da alimentação fornecida aos pacientes, dirigiu-se ao hospital para averiguação no pleno exercício de sua função fiscalizadora, garantida pela lei orgânica do município e pelo regimento interno da Câmara Municipal. Durante a visita à cozinha da unidade hospitalar, com devido ao acompanhamento técnico da profissional nutricionista responsável, o parlamentar foi violentamente interpelado e constrangido pelo senhor Danilo, preposto do Instituto de Desenvolvimento da Educação e Saúde, IDES, atual gestora do Hospital Regional, que, além de desferir palavras de repreensão pública, chegou a puxar o vereador pelo braço, retirando-o do local à força, em flagrante desrespeito às prerrogativas legais e constitucionais do cargo. Ressaltamos que o parlamentar municipal possui, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e das normas regimentais desta Casa Legislativa, o direito e o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive os serviços de saúde prestados à população. Direito esse que independe da prévia autorização ou acompanhamento por órgãos de vigilância sanitária, desde que respeitadas as normas sanitárias e o bom senso institucional. O tratamento desrespeitoso dispensado ao vereador Ademir Freire representa um ataque não apenas à sua pessoa, mas ao Poder Legislativo Municipal como um todo, ofendendo a harmonia e a independência entre os poderes e gerando insegurança institucional quanto ao exercício das suas funções parlamentares. Dessa forma, os vereadores abaixo assinados. Número 1. Reitera sua solidariedade ao vereador Ademir Freire, reconhecendo sua atuação diligente e legítima no exercício do mandato. Número 2. Repudia veementemente
a atitude do senhor Danilo, preposto do Instituto, e solicita providências administrativas por parte da empresa gestora e da Secretaria Municipal de Saúde. Número 3, exige respeito às prerrogativas constitucionais dos vereadores e a integridade moral dos representantes do povo de Eunápolis. Número 4, por fim, solicita retratação pública por parte da empresa responsável pela administração do hospital. A Câmara se manterá vigilante e atuante na defesa do interesse público, da legalidade e da dignidade do Poder Legislativo. Sala das Sessões, 16 de outubro de 2025. Ademir Freire e demais vereadores. Sem mais, presidente. Declaro intervalo regimental.
Declaro aberto o pequeno expediente. Aberto o pequeno expediente. Inscrições prévias. Encerrada a inscrição do pequeno expediente, com a palavra vereador Rogério Astória. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores. Bom dia, senhores e senhoras, imprensa. Eu queria fazer uma pergunta de forma bem clara. Senhor prefeito, se o vaso sanitário da sua casa entupir, o que o senhor faria? Estou perguntando isso porque, infelizmente, as nossas escolas, isso trata da minha indicação, estou falando isso porque trata da minha indicação, que é uma atenção urgente, nenhuma escola. Estou pedindo por uma, mas tem várias com problemas, que é a Antônio Batista, escola modelo, do Juca Rosa. Estive lá essa semana, por solicitação de um pai que está preocupado com a segurança do seu filho e também demais alunos, onde tem uma coluna caindo dentro de uma sala de aula. E olha, curioso, a coluna é falsa. A empresa que construiu simulou uma coluna, mas me parece que ela não fez falta porque não caiu. Mas ela, como ela é falsa, ela se soltou da parede e pode cair. E o diretor me disse que já levou para a secretaria, já foi engenheiros lá, mas não resolveu. É uma coisa bem grave. Eu aproveitei e visitei os banheiros, é por isso que falei de vaso entupido. Fui em um, lá tem 4 blocos de banheiro. Fui em um, no masculino, onde tem três lugares, né? 3 vasos. Dos 3, só um funciona. 2 está lá entupido, quebrado. Enfim, isso é desrespeito. Não dá para dizer, não tem condição, não tem dinheiro para isso. Até mesmo porque o município pode adotar uma equipe própria para esses reparos rápidos. O auditório está lá molhando, estragando um belo auditório, está estragando com a goteira. Mudar o telhado todo é problema, mas uma goteira talvez dá para resolver. Então eu penso e sugiro que o município tenha uma equipe própria que não precisa de licitar para desentupir um banheiro. Porque isso acontece também na Feira do Bueiro, banheiros quebrados, entupidos. Acontece também no Parque Gravatar, banheiros entupidos. Então é isso que eu pergunto. Por que deixar assim? Por que não solucionar? Porque não dá, é falta de dignidade. Um aluno ir para o banheiro e se ficar apertado. Imagina a situação dessa. Então não dá para dizer que não tem dinheiro, que tem. O que falta é respeito com a dignidade humana nessas situações. Por isso a minha indicação em caráter de urgência, porque já foi tentado várias situações, de acordo com os professores lá, o diretor falou, e não foi resolvido. Então a gente pede, com essa indicação, que realmente a secretaria própria resolva a situação e, quem sabe, o prefeito aceite a sugestão de ter uma equipe própria dentro da lei e que não precisa de licitar para desentupir o vaso. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente. Vereadores, inscrições prévias.
Mais alguém no grande expediente? Inscrições, grande expediente encerrada. Com a palavra, vereador Negão da Água. Bom dia a todos. É com muito prazer que nesse dia de hoje venho a essa tribuna para falar sobre as contas da ex-prefeita Cordélia Torres, que hoje vamos votar. A comissão composta por mim, presidente, pelo relator Porrola e pelo secretário Judaí Almeida. O parecer desta comissão é para a rejeição das contas da prefeita do exercício 2023, assim como foi do exercício 2022. Nós seguimos a orientação da equipe técnica da Câmara, o corpo técnico da Câmara, em análise das contas, e por ter vivido a gestão trágica da ex-prefeita, que fez a nossa cidade se tornar um caos na gestão pública, na saúde, na educação, na infraestrutura e na segurança. Eunápolis ficou sucateada durante 4 anos da gestão da ex-prefeita. E não há motivos nenhum para que nós, desta comissão, vote a favor da ex-prefeita. Claro que a democracia nos permite a divergência e a liberdade de expressão. Temos o voto do relator e do presidente favorável para a rejeição, mas temos o secretário que tem outra visão e é respeitado e é lhe dado esse direito. Mas eu peço aos demais colegas vereadores que sigam o parecer da comissão, votando para a rejeição das contas da ex-prefeita Cordélia Torres, em memória das famílias que foram destruídas na gestão da ex-prefeita Cordélia. E quero agradecer também aqui em especial a presença da minha mãe Edivalda, do meu padrasto Júlio, que hoje se encontra presente aqui, assina a sessão. É um prazer ter vocês aqui, vocês fazem parte da minha história, é um prazer ver vocês juntos, né? A promessa de Deus, Deus ainda realiza sonhos, assim como fez na minha vida, após 3 eleições perdidas nas urnas, mas muita experiência de vida adquirida, e hoje me tornei vereador com a permissão de Deus e com a ajuda do povo, meus amigos e da minha mãe, a minha família, que é a minha base. Meus assessores, que estão aqui presentes também, agradecer a todos, aos vereadores, e assim peço que sigam meus colegas vereadores o parecer da comissão para a rejeição das contas da ex-prefeita Cordélia Torres, que fez Eunápolis chorar lágrima de sangue. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Rogério Astória. Cumprimento a todos novamente. Quero fazer uma homenagem aos nossos professores. Uma classe tão importante na nossa vida. E ontem foi o dia do professor. E eu sei, eu tenho certeza, que todos nós, de alguma forma, fomos impactados e sempre seremos por essa classe, pelos professores que estão dispostos a ajudar na nossa formação moral, educacional, cidadão, enfim. Então eu quero, independente da profissão que seguimos, temos na nossa trajetória a presença decisiva de um professor. Foram eles que nos apresentaram o mundo das letras, dos números, dos valores, da cidadania. Foram eles que muitas vezes acreditaram em nós antes mesmo que nós acreditássemos. Professor não é apenas um transmissor de conteúdo, é formador de caráter, é construtor de futuro e guardião da esperança. Por isso, manifesto o meu respeito, minha gratidão e a minha profunda admiração
por cada educador e educadora que dedica sua vida a essa missão. E eu, por exemplo, na visita ao Colégio Modelo, lá, a Escola Modelo, Antônio Batista, uma professora quase chorou, dizendo que está sofrida porque está com depressão, está sofrendo as consequências de uma mal condição de trabalho lá naquela escola. Ela falou da poeira do piso, falou de outras situações, de pressão, mas que ama muito, está sentida porque vai se aposentar. Então a gente percebe o amor que essas pessoas com todas as dificuldades têm. Porém, o que temos visto na escola do município é a falta de atenção, como falei no momento anterior. A falta de planejamento, a falta de visão da gestão atual quanto à importância estratégica da educação. Falta professores na sala de aula, ainda, falta professores nesse momento, o que compromete o aprendizado das nossas crianças. Banheiros quebrados, como falei, estrutura adequada para alunos atípicos. Isso mesmo. Quem tem um filho atípico sabe como é difícil não ter um suporte da escola. A remuneração dos professores não condiz com a responsabilidade e a importância da função que exerce. De fato, infelizmente, é uma realidade, os nossos professores não são devidamente remunerados. E sem falar nas condições de trabalho, indignas, me refiro aqui em Eunápolis, salas quentes, sem ventilação, falta de material básico. O que a gente escuta de todos os professores, é quase que unânime, é assim: se eu não me empenhar para ir para o comércio, para ir para os amigos, para ir para os vereadores pedir, eu não consigo celebrar momento nenhum. Nem de 7 de setembro, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, tudo precisa de uma ajuda de eles, não é a função deles, eles irem para a rua pedir ajuda, porque não há nenhum tipo de estrutura nesse sentido. E nada disso acontece por acaso. Tem recurso. O que falta é prioridade, é enxergar, é a visão do nosso gestor para o que de fato representa a educação. Recurso que poderia estar sendo investido na valorização dos professores e na melhoria da infraestrutura escolar. Estão sendo utilizados de forma inadequada em área que não trazem retorno social tão significativo para a educação. Educação não é um gasto, esse é o entendimento. Educação é investimento no futuro. Um prefeito que não entende isso não está governando com visão de longo prazo. Não está fazendo a obrigação dele. Porque eu não estou fazendo discurso para impressionar ninguém. Eu estou realmente falando o que eu estou vendo nas escolas. É triste a falta de estrutura e tem recurso para isso. Tinha como ser diferente. É triste o desastre que isso causa nas crianças que estão em formação, nos adolescentes, nas famílias. Eles conseguem ficar ali brincando, alegre, correndo, porque isso é instinto da criança. Elas são felizes, mas elas estão passando muitas dificuldades, privações básicas na educação. Enfim, então enxergar a educação e sair do discurso, como a gente viu por essa semana, a promessa de 2 novas escolas. Ótimo. Vamos acompanhar para que não fique mais uma promessa. Mas que cuide das que existem, que são estruturas caras, mas precisam de manutenção. Uma casa precisa de manutenção, uma escola, lógico que precisa. E não há visão para isso, não há entendimento para isso. Então fica o meu registro da indignação, que invista com seriedade e transparência na educação, que valorize de verdade os profissionais que estão na linha de frente, que garanta escolas dignas, seguras, inclusivas para nossas crianças. E aos professores, eu deixo aqui a minha palavra de reconhecimento e compromisso. E essa casa estará sempre aberta para ouvir, propor e lutar pela melhoria que vocês merecem. Porque quando a educação vai bem, toda a cidade prospera. Isso é outra realidade que falta enxergar. Se a educação vai bem, o cidadão desenvolve. Um grande problema hoje que a gente vê, enquanto vereador, posso dizer para vocês, é que muita gente vem pedir ajuda financeira, problema de saúde, por vários tipos de situações, e pedem ajuda. De fato, isso acontece. Mas a maioria não é esse tipo de pedido. A maioria
é pedido de trabalho. Querem trabalhar, querem uma oportunidade de trabalho. É também nossa obrigação influenciar nisso, para que a nossa cidade seja desenvolvida, para que tenha trabalho. Infelizmente, a gente vê uma gestão que dificulta a implantação de novas empresas na cidade, que dificulta o desenvolvimento, que dificulta o desenvolvimento de novos empreendimentos de moradia, de loteamentos. As razões, eu não posso dizer aqui, mas são obscuras, são vergonhosas essa dificuldade que é imposto, esse pedágio que é colocado. Infelizmente, cidades vizinhas nossas estão prosperando nesse sentido. Há lotes baratos para construir sua casa. Aqui o Nápoles não tem. Por quê? Porque não tem oferta. As poucas que tem são caras. O que adianta construir 500 casas? É muito bom, mas se não resolver o problema de ter lotes adequados, com preços bons, como tem em cidades aí do nível de Eunápolis, a gente não vai conseguir resolver o problema da moradia. Então, infelizmente, a gestão não facilita, não estou dizendo com coisas erradas, não. Facilitar é incentivar, é atrair investimento desse tipo. Enfim, quero então parabenizar os professores pelo seu dia e dizer assim, muito obrigado por nos ajudar a desenvolver como cidadão, como pessoas. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Próximo vereador inscrito, Renato Bromochenko. Bom dia a todos os presentes nessa manhã. Eu vou fazer uso daqui da bancada mesmo e gostaria de, nessa manhã, falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Quando, há 4 anos atrás, eu me tornei vereador, eu estava sentado aqui na cadeira de vice-presidente dessa Câmara, há 4 anos atrás, e era justamente o mês de outubro, 10 meses da gestão de Cordélia Torres. E eu fiz um discurso nessa tribuna, falando sobre a situação que Eunápolis estava vivendo e que o governo deveria parar de deixar, ou deixar, na verdade, de estar olhando para o retrovisor e começar a olhar para frente, para conseguir resolver os problemas da nossa cidade. Naquela época, a gestão não gostou, muita gente criticou o discurso, disse que era um discurso duro, mas eu fiz mesmo assim, alertando para a prefeita e para os seus aliados que estava na hora de tirar o pé do chão e parar de colocar a culpa no passado e começar a resolver o problema no presente. E esse mesmo conselho, pois a Bíblia diz que quando o príncipe não tem direção, toda a nação sofre, e na multidão de conselhos se firma uma casa. E o que eu percebo é que o atual governo, a atual gestão, está desorientada no sentido do governo da cidade de Eunápolis. Quando a gente olha para os 4 cantos da cidade, o que você percebe é sempre a culpa no passado. É que a ex-prefeita destruiu, é que a ex-prefeita quebrou, e é que a ex-prefeita fez, e é que a ex-prefeita, como se eles nunca tivessem governado Eunápolis. Parece que eles nunca governaram Eunápolis. Esse mesmo grupo nunca governou Eunápolis. É a primeira vez, estão inventando a roda e pela primeira vez estão vindo para o governo de Eunápolis. Parece que é isso. Parece que a memória do povo tem memória curta. E aí quais foram os pontos que eu mostrei naquela época? Uma prefeitura com 3 prefeitos. É a mesma situação de hoje. Uma prefeitura governada por 3 prefeitos. O irmão manda de um lado, o prefeito manda de outro e a esposa manda num outro pedaço. A gente está ouvindo. Aí fica, por exemplo, o grupo da ex-prefeita de Porto Seguro dentro de Eunápolis. Perdeu as eleições por lá, traz um grupo para botar aqui dentro da prefeitura. Loteamento de emprego. Aí o grupo de Eunápolis começa a conflitar com o grupo que era de Porto. E aí eu fico olhando que até gente de dentro do grupo ligando para os vereadores. Bate aí no secretário fulano, que é para cair porque é do grupo de lá. Bate no grupo de cá. Casa sem governo, meu irmão. A Bíblia diz que nem o inferno trabalha desunido, dividido. Quanto mais um governo vai subsistir
governando dividido do jeito que está. Então a gente percebe que está faltando rumo, governo. Começa uma obra, por exemplo, a Rua Bogotá, aí falta meio fio, tira os funcionários, leva para um canto. Quando você pensa que eles estão na outra obra, que você volta, já voltaram para terminar um pedacinho na Bogotá. Aí daqui a pouco vai lá para a Urbis, aí daqui a pouco vai lá para a Vila Olímpica, aí faz um pedaço de rua, a máquina quebra, leva para outro canto. Aí fica assim, até as reformas das escolas. Começa a arrancar o forro, não coloca no lugar, muda de escola, muda de um bairro, muda de outro, desorientado, sem projeção, sem meta do que vai fazer, sem meta do governo que vai realizar. Então está na hora do governo tirar o pé do chão e resolver os problemas. Eu me recordo de uma frase que foi dita uma vez, aqui até numa tribuna por um colega, está na hora do governo fazer pelo menos o feijãozinho com arroz. Não precisa criar roda não, é entregar o básico. Entregar o básico que é necessário, troca de lâmpada, não está conseguindo ser feito na cidade. Aí vai dizer que essa lâmpada queimou tudo na gestão passada e não está queimando lâmpada nessa gestão? Tem 10 meses que troca de lâmpada não consegue ser realizado, nem troca de lâmpada está conseguindo realizar. Aqui tem jornalistas aqui que fazem programa de rádio e sabe o número de denúncias que vocês recebem por dia de lâmpadas queimadas na cidade. E aí me acham alguns dizendo que é as facções que estão quebrando as lâmpadas, pelo amor de Deus. Não tem outra, não vão querer botar a culpa em quem? Na incompetência que não tem de trocar uma lâmpada e quer dizer que todas as lâmpadas da cidade foram quebradas pela facção? Então, assim, é cada desculpa esfarrapada que estão colocando e não consegue resolver o problema da cidade. Aí nós temos, por exemplo, secretários inoperantes, ineficientes. A educação, há quanto tempo a gente está falando da educação? E não consegue resolver. Fui no Nicolau Coelho, o piso soltando na sala de aula e os meninos estudando, um tempo de se cortar com cerâmica. Uma podridão numa fossa, numa área onde as crianças vão lá e as funcionárias vão lá lavar um pano, lavar uma bacia, lavar um balde. Há uma fossa perto de desabar, sinalizando com alguns pedaços de madeira atravessado, um risco de uma criança cair num lugar daquele. E aí ninguém faz nada. Aí quando você olha, por exemplo, a situação das escolas, uma porta podre que não é trocada, está aqui a extensão do Arnaldo. Tem escola com 3 meses, 5 meses, na Urbis, segundo o proprietário disse, tem 5 meses sem receber aluguel. E aí as coisas vão só se aumentando. Gabiarra, por exemplo, 10 dias sem água. Eu ainda pedi para o secretário, envia um carro-pipa, pelo menos, para botar água na escola, para não deixar as crianças sem aula. As crianças estão sem aula. 10 dias. Aí diz que não estão conseguindo sacar uma bomba, porque diz que a bomba quebrou dentro do poço e não conseguiu sacar, ficou atravessada, tem que contratar uma empresa que cobra 20 mil reais. E a gente percebe que quando é para festa, a agilidade é em cima da bucha. Se fosse uma bomba que estivesse atrapalhando o Pedrão, já tinha resolvido o problema. Tem que ter Pedrão. Mas a educação fica em segundo plano. Aqui no quilômetro 12, a bomba d'água queimou. Aí a prefeitura disse que não tem condição de comprar a bomba. Alguém lá, o empresário, emprestou uma bomba, senão o quilômetro 12 estava sem água. E cadê a Embasa? O Delta Park está do mesmo jeito. Delta Park está lá também sem a água tratada, fornecida pela própria operadora do bairro. Porque a Embasa nunca assumiu o compromisso do esgoto, que está contaminando o meio ambiente, jogando esgoto lá no meio ambiente, e também nunca se resolveu o problema da água. E para acabar de completar, nós temos esse gargalo do hospital regional. O hospital regional está aí agora, funcionários sem receber salário ainda, que a prefeitura não pagou, tem gente com salário para trás. E sem contar que quando eu conversei com a secretária, disse, secretária, tem gente aí recebendo salário menor do que o combinado. Eu não estou sabendo. Gente, ninguém está sabendo disso. Que os enfermeiros os técnicos de enfermagem estão recebendo salário menor do que o que deveria. Salário de 2.700, passaram a receber 1.800, que a nova empresa assinou a carteira desse povo com salário abaixo do normal. Então, o que está faltando é diminuir esse tanto de cacique, porque está tendo cacique demais para pouco índio. É muita gente mandando. E o prefeito sentar na cadeira que ele foi eleito para sentar e começar a tomar conta da cidade, a direção desse comando dessa cidade.
E eu estou dando isso aqui, não é só crítica de oposição, não. Se ele pudesse ouvir, que ele ouvisse. Isso aqui é um conselho. Tem 10 meses de gestão e eu falei a mesma coisa para a gestão de Cordélia. Se vocês não tirar o pé do chão, o povo vai ter saudade do ex. E aí agora está do mesmo jeito. O povo está começando a comparar, dizendo que talvez a ex estava melhor do que ele. É brincadeira um negócio desse? Que situação! Aí o povo de Eunápolis, mais uma vez, escolhe um, bota o outro e volta para o pior. E não anda para frente. Até quando nós vamos ficar com uma gestão desorientada? E lá na ponta o povo pagando o preço. Porque fica na escuridão, as obras não terminam nunca, aí bota meio-fio, não faz a base para caliçar o meio-fio, para o meio-fio grudar na parte do asfalto. Aí coloca de qualquer jeito. Quando vai colocar, aqui já está todo contaminado com lama, com sujeira. O próprio, na hora que coloca o cimento já começa a soltar imediatamente. Está aqui na Rua África. Está aqui a situação da Rua Bogotá, que a gente passa todos os dias. E não tem como. Semana passada, o governo não tinha base para rejeitar as contas da ex-prefeita. Semana passada aqui, ó. Teve que derrubar a sessão porque a base do governo sentiu que as contas da prefeita iam passar. Aí derrubaram a sessão. Porque não tinha base para 13 vereadores, 12 vereadores, 13 vereadores na base, não tinha 12 para rejeitar. Nas contas passadas da prefeita, os 4 vereadores de oposição rejeitou as contas da prefeita. Mas a prefeita teve 4 votos. Por que isso? Porque a base traiu o próprio grupo. Vou concluir. Falta de quê? De governo. Não está tendo direção. Nem o próprio governo está conseguindo controlar a própria base. Então, se não abrir os olhos, vamos afundar o barco de novo. E a cidade vai sofrer de novo. E Eunápolis vai pagar o preço. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Se conselho fosse bom, diz o povo, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas ouve quem quer. Quem quer, ouve e segue e se dá bem. Mas quem não quer, só faz afundar. Com a palavra, o vereador Jorge Maécio. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da vereadora Carmen, né? Eu tinha um belo discurso hoje para fazer, senhor presidente, mas abdiquei dele diante do discurso de Rogério e do discurso de Renato, e eu vou fazer e pedir 1 minuto de reflexão de todos os vereadores, da imprensa e do público presente. 1 minuto em silêncio para uma reflexão em relação ao que foi dito aqui há pouco tempo. A responsabilidade é de cada um de nós também. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ademir Freire. Bom dia, senhores vereadores, a todos aqui presentes. Essa sessão não poderia deixar de estar presente. Cheguei essa madrugada de Salvador, fizemos ali uma viagem intensa
Desde domingo estávamos ali a trabalho, visitando alguns órgãos, reivindicando algumas demandas para a nossa cidade. E, de fato, fiz questão, saí de lá já à noitinha, cheguei à madrugada, mas estou aqui para cumprir o meu papel, exercer a minha função de vereador. Iniciando a nossa fala aqui, ontem foi um dia muito importante para o nosso país, para a nossa educação, onde se comemora o Dia do Professor. Eu, na condição de pai, cidadão, sei o quanto o trabalho do professor é essencial. E a todos os professores que dedicam suas vidas a ensinar, a transformar vidas, vai aqui o meu respeito, a minha admiração e o meu agradecimento. E que Deus continue abençoando essa missão tão bonita que transforma as vidas, não só em Eunápolis, mas em todo o país, em todo o mundo. É uma profissão que merece nossos aplausos, que merece nossa gratidão, nosso reconhecimento. Ainda que enfrentamos grandes obstáculos, mas a confiança e a fé é que o amanhã será bem melhor. E é o que nós esperamos. Estive ali em Salvador, esse ano foi a primeira vez que eu fui à capital com algumas demandas, e ali fui recebido pela deputada Cláudia Oliveira, que eu reconheço o trabalho incansável, e quando você leva as demandas e acompanha a nossa deputada de perto, você vê o quanto ela luta, ela busca, ela corre atrás para o nosso Extremo Sul, para a nossa Eunápolis. Então, aqui meu agradecimento à deputada Cláudia Oliveira, com toda a sua equipe ali em Salvador, que nos acolheu, que nos levou, nos conduziu até os órgãos na qual nós fomos ali solicitar nossas demandas. Nós tivemos ali na SERB, hoje, por ser filho, morador de zona rural, desde o meu nascimento, meus pais teve a oportunidade de criar toda a sua família na zona rural. Então, por ser conhecedor da zona rural hoje, é uma bandeira que eu levanto, não só em Eunápolis, mas por toda a Bahia e a nível nacional também, porque a gente também busca demandas pelo governo federal. Nós sabemos uma situação que tem acontecido em Eunápolis, muitos poços artesianos foram perfurados e muitos poços estão inoperantes. Então, pessoas que o mais difícil era encontrar água. Aí perfuraram poços, encontraram água, mas estão sem utilizar. Falamos ali do Terra Bahia, que há 20 anos atrás foi aberto um poço pela própria SERB, e esse poço é o que está funcionando até hoje. Só que é um poço que está com a água de péssima qualidade, com metal pesado. Então, foi feito um estudo e viu que a água não era própria para o consumo. Então, foi quando solicitamos a abertura de um novo poço, e esse poço foi aberto, em torno de 160 metros, e a partir daí funcionou por uns 6 meses, e de 1 ano e meio para cá o poço não está funcionando mais. Então, nós levamos essa demanda do Terra Bahia para que a SERB tome conhecimento de toda a região, para que faça essas manutenção e dê a oportunidade desse povo ter uma água potável, uma água de qualidade. Levamos ali também a demanda do Produzir, que também tem um poço lá que precisa ser colocado em funcionamento. Temos ali da comunidade Nova Vitória, Sítio Maravilha, a abertura de novo poço, e também ali o Ponto Maneca. Então, nós temos aí, o principal era abrir o poço já está aberto. Então, nós vamos buscar agora que se faça essa manutenção e que se coloque em funcionamento. E o órgão se comprometeu em estar fazendo esse levantamento em toda a região e procurar uma solução o mais breve possível. Nós tivemos também no INCRA, onde nós temos um sério problema na nossa região, na questão de reforma agrária.
Nós temos assentados, mas assentados hoje acaba sendo impedido de desfrutar de um benefício do banco, um Pronaf, um financiamento, porque eles estão na terra, mas não tem um documento de que eles estão ali naquelas terras. Então, nós precisamos de uma agilidade do INCRA para que faça essa regulamentação. E, junto com a deputada Cláudia ali, fizemos essa solicitação e eu tenho certeza que tão logo aí teremos respostas positivas nessa regularização fundiária que precisamos tratar na nossa região. Então, eu acredito, depois do nosso protocolo, as coisas vão acontecer. Temos ali também a Secretaria de Agricultura, que tem grandes benefícios para a zona rural, e foi solicitado ali kit de irrigações. Então, o que nós estamos buscando hoje aqui é parcerias, é representação. Zona rural hoje, ela precisa ser olhada com mais atenção, porque é quem garante o sustento dos grandes centros da nossa cidade, dos grandes mercados e das nossas casas. Então, a gente precisa dar essa atenção. E, em especial, o que eu tenho procurado bastante é a questão das estradas. Nós temos levantado uma bandeira, por mais que tenhamos encontrado alguns obstáculos pela frente, mas nós sabemos, antigamente, até mesmo o próprio político, ele tinha receio de ir na zona rural, porque o pessoal, geralmente, era uma caixa d'água, eu preciso de um arame, eu preciso de tal coisa. Só que hoje a realidade é outra. Zona rural hoje não pede nada para si próprio. Zona rural hoje pede estrada, pede locomoção. Então, o que nós precisamos hoje é melhorar as nossas vicinais, é trabalhar, já acionamos aí a Secretaria e já estamos vendo os resultados pela Secretaria de Serviços Públicos, mas nós também levamos essa demanda ao Estado para que dê essa atenção à zona rural. Agora mesmo nós estamos ali com a linha de frente na estrada do Serra Azul, está sendo feito um trabalho ali que aquele povo clama há 30 anos por uma estrada de qualidade, era uma ladeira que não conseguia subir, e hoje nós estamos vendo ali um trabalho, através da Secretaria de Serviços Públicos, através do nosso prefeito Robério, que a realidade hoje se torna outra. Então é isso que nós precisamos, cuidar da nossa zona rural, para que tanto o pequeno e o grande agricultor tenha a oportunidade de fazer o escoamento das suas mercadorias. E, por fim, pessoal, nós temos aqui hoje as contas do relatório do TCM, né? E, assim, não poderia deixar de estar aqui, porque eu vivi o momento da gestora anterior. E, assim, inicialmente, muitos eunapolitanos acreditou nessa gestão. Acreditou que a gestão anterior faria a transformação de melhorias nessa cidade. Então, vivenciamos os 4 anos, e percebemos que houve uma ineficiência muito grande. O pastor Renato, nobre vereador, fez um esclarecimento fantástico referente ao relatório do TCM. Então, eu creio, na minha convicção, não há dúvida de que nós precisamos rejeitar esse relatório do TCM, porque é uma falta de respeito que aconteceu em Eunápolis. Então, toda a base do governo, a oposição, todos os vereadores que se atente a esse relatório e que nós vamos dizer hoje não aos demandos que aconteceu nesses últimos 4 anos de Eunápolis. Então, hoje nós queremos derrubar o relatório TCM, nós não votaremos favorável ao relatório, e sim contrário, porque nós hoje queremos ver uma cidade próspera, e esse atraso desses 4 anos impediu que essa cidade avançasse. E por morador de Eunápolis, por amar Eunápolis, por Eunápolis nos acolher há 22 anos hoje que eu resido em Eunápolis, eu quero o melhor para a nossa cidade. Então, o relatório TCM hoje, nós queremos dizer não e vamos votar desfavorável ao relatório. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Saulo Cardoso. Bom dia a todos, bom dia imprensa presente, público presente, a mesa, cumprimento em nome do vereador Rogério e a todos que nos acompanham também através
das redes sociais. Hoje também trago em pauta a nossa indicação, onde que foi motivo aí dos últimos dias das redes sociais, ali a rua Pedra Azul, rua que interliga o bairro Minas Gerais, Urbis 3. Rua essa que encontra-se totalmente um caos. E a gente que sabe muito bem a realidade daquela rua ali, que quem vem do Minas Gerais para Urbis 3, Santa Isabel, sabe o transtorno que é aquele pedaço de rua ali. E para acabar de completar, um esgoto a céu aberto, uma cidade com mais de 130 mil habitantes, e ainda vivemos com a cidade praticamente em cima de fossas. E o interessante, o engodo, né? Porque foi falado aqui da Embasa, inclusive saímos até como chacota, porque a base aprovou e a gente ficou sentado dizendo que a gente era contra o esgotamento sanitário, mas o esgotamento sanitário só serviu, parece, para trazer patrocínio para o Pedrão, porque até agora eu não vejo uma pauta do governo falando de esgotamento sanitário, vereador Jorge. Até agora eu não vi. E espero que esse ano ainda saia, porque já é o 4º mandato desta atual gestão e a gente não vê esse esgoto, apenas só vê no papel, mas na realidade a gente não vê sair. Então essa indicação a gente faz ao Poder Executivo para que faça o sistema de drenagem de águas pluviais, borda de calçada, sinalização e principalmente a pavimentação dessa localidade, onde que não só o pessoal do Minas Gerais e Santa Isabel e Urbis 3 utiliza, mas toda a cidade que sofre com este caos que ocorre naquela localidade. Também gostaria de citar referente às contas de 2023, muito bem pontuou o vereador Renato em sua fala, onde ele citou que se a base não tivesse se movimentado, se a oposição não tivesse se movimentado, as contas teriam aprovado na sessão anterior, por isso que foi derrubada. E hoje nós estamos aqui para confirmar e afirmar à população de Eunápolis. Quem viveu o ano de 2023 sabe o que Eunápolis passou. Não está sendo muito diferente do que estamos vivendo hoje, não. Mas não vamos permanecer no erro. E é por isso que hoje eu estou aqui como vereador, fazendo as cobranças referentes a esta atual gestão, que é onde eu estou agora. Porém, não posso ser escuro, já que caiu aqui no meu colo essa conta para ser votada. Não serei escuro com a população que tanto clamou por melhoria naquela gestão e atualmente continua clamando. Continuo com o meu posicionamento desde a conta anterior, quando chegou aqui, que eu votei contra o parecer do TCM, porque só quem sabe a realidade de Eunápolis é quem vive aqui. TCM está lá em Salvador, só vê papéis e números. Agora quem mora aqui em Eunápolis sabe o que está passando e sabe o que passou também naquele ano de 2023. Falando de Eunápolis, como é nossa pauta, é nossa bandeira, eu olhando aqui, teve audiência pública aqui, gente. Teve poucos dias que teve uma audiência pública, infelizmente a população não participa em massa, que era importantíssimo participar para saber o que ocorre em nossa cidade. E por incrível que pareça, eu olhando aqui na prestação de contas, é o próprio município que faz a prestação de contas. No mês de agosto foi arrecadado 56 milhões de reais. Eu volto a dizer, vocês têm noção que é 56 milhões de reais? Eu não sei nem contar esse tanto de dinheiro. Então, é 56 milhões só no mês de agosto. E aí a gente está agora já próximo do mês de novembro, chegando 11 meses de governo, e a gente continua com as mesmas reclamações. Cadê as patroas nas ruas? Tapa-buraco não existe, porque é buraco de tudo quanto é lugar. Eu quero que passe na cidade aqui uma rua e fale bem assim, essa rua não tem problema. Se tiver, me fale aí, pessoal, porque na próxima quinta-feira eu venho aqui e falo, ó, errei, viu? Tem ruas aqui que estão boas. Então eu quero que tragam isso para mim, porque até onde que estão passando as borras de asfalto, como ali no Rosa Neto, Prova Viva diz que eu estive essa semana, nem os meios-fios colocaram. Fazem as obras, como o vereador citou aqui, faz aquela meia boca, desaparece, já pula para outro lugar, e aquele local que começou só é um engana bobo e já parte para outro lugar. Gente, eu venho falando isso desde o começo de meu mandato.
a consequência de tudo que a gente vive é o voto. E a maior arma que cada cidadão tem é o voto. Então a gente vê 56 milhões apenas de um mês, e a gente vê sem patrol, sem iluminação. Ah, falando de iluminação, muito bom, muito bom. Quadrimestre agora, viu, gente? Mês de... Não é aquele que eu falei anterior, não. Agora é o novo quadrimestre, o segundo quadrimestre. Mês de maio, junho, julho e agosto. Sabe quanto que vocês pagaram de taxa de iluminação pública só nesses 4 meses? 3.180.000 reais. São quase 3,5 milhões para vocês viverem nas escuras. E o interessante é que o secretário foi para a rádio dizendo que a oposição estava falando muito e que já o problema da iluminação pública ia ser resolvido com lâmpada de LED. Começaram um apaga-fogo aí, eu não estou vendo as lâmpadas de LED na cidade não, viu? Inclusive, vou começar a acompanhar o carro de troca de iluminação, porque diz que são 3 equipes e eu nunca vi tanta lerdeza, porque não termina o problema de Eunápolis. Já estamos findando o primeiro ano e a gente não consegue ver a cidade iluminada. E eu quero saber onde que estão essas lâmpadas de LED, até porque já é o segundo quadrimestre, quase 3,5 milhões de reais. É outro tema, iluminação pública. Vou começar a acompanhar os carros de troca de lâmpada. Essa é minha função, é fiscalizar. Outro problema, a gente está falando de dinheiro público. Educação, vereador, o senhor falou aqui do Colégio Modelo. Eu resido ali próximo, no bairro Juca Rosa. Também sei da realidade. Aquilo ali está destruído, e não só ali não, viu? É praticamente 90% das escolas de Eunápolis. Na prestação de contas, vereador, que inclusive o senhor também estava aqui, a senhora Patrícia, se não me falha a memória, ela estava aqui fazendo a prestação de contas do município e eu indaguei ela quando foi falar da educação. Sabe quanto que tem em caixa da educação, vereador? 30 milhões em caixa. O acúmulo do primeiro quadrimestre e do segundo. Ela relatou, foi filmado, tem tudo aí. Ela confirmou na minha pergunta 30 milhões em caixa. Justifica a educação estar dessa forma? Justifica ainda está faltando professores em sala, justifica está faltando monitores, justifica ônibus destruído, justifica escolas destruídas. Não justifica. E outra coisa, viu? Novamente o município não condiz com os índices que a educação tem que ter. O município tem que aplicar 25%. Novamente só aplicou 20% do que é lei. E aí, população? Vamos eleger os candidatos deles na próxima eleição, ano que vem, viu? Tem que eleger. Isso é importante. Lembre quando passar na porta de vocês. É vocês que sofrem. É educação, é saúde. Gambiarra, tenho recebido todos os dias notícia. O vereador citou de um poço artesiano em outra localidade. Ali em cima, chegando em Gambiarra, também tem um poço, que inclusive eu fui com a SERB, foi um pedido meu. E infelizmente esse poço que foi perfurado há alguns anos atrás, ele está incapaz, porque a perfuração já não condiz com a realidade, porque passou os anos e não foi feita a estruturação. Gambiarra precisa de novo poço. E o pior de tudo, está um impasse agora. Você liga para o secretário fala que é responsabilidade da Embasa. Você liga para a Embasa diz que ainda não foi passado. E aí, quem fica sofrendo é a população de Gambiarra. E aí ficar usando justificativa que o povo está usando para molhar a horta, que está usando para suas propriedades. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de culpabilizar as pessoas. É a mesma coisa que o vereador disse aqui anteriormente. Até a periferia agora está pagando o preço, porque disse que onde coloca a lâmpada, a marginalização vai lá e apaga. Eu já disse, quando for no bairro periférico, não é porque eu tenho um peito de aço não, mas me chama que eu vou junto. Porque a gente vai comprovar se realmente é a periferia que está destruindo a cidade. Porque eu tenho certeza que onde tem a periferia, tem pessoas, tem cidadão de bem. Até porque eu moro na periferia. Eu sei o que é isso. Me chame que eu vou junto com vocês. Eu não tenho peito de aço não, mas eu sei conversar com as pessoas. Eu sei ter o diálogo. A população precisa de diálogo. E é isso que a população clama. É que Eunápolis melhore. Não podemos chegar findando um ano com tantos problemas. Com tantos problemas, negão. Infelizmente, a gente está pagando esse preço. E a gente tem que dar razão para quem tem razão. Todas as vezes que acertar, eu vou vir nessa tribuna e... Presidente. Todas as vezes que a gestão acertar, eu vou vir aqui para agradecer
a gestão da maquiagem. Juca Rosa pintou os meio-fios da praça tudo, mas a praça está abandonada, não tem como uma criança brincar, não tem um balanço, não tem uma quadra com qualidade. Sua conclusão, vereador. Estou concluindo, presidente, desculpa. A gente precisa de humanidade com essas pessoas, humanizar de fato a nossa cidade. Meu muito obrigado, que Deus abençoe nossa cidade. Declaro encerrado o expediente. Passaremos à votação das matérias da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo 17/2025 institui o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2026-2029. Em votação. Matéria em votação, senhores vereadores. Projeto de Lei Executivo número 17/2025, aprovado. Projeto de Lei Legislativo número 39/2025, autoria vereador Josemar, cria no âmbito do município de Eunápolis a campanha Vida Sempre, Depressão Jamais. Primeira votação. Projeto de Lei Legislativo 39, aprovado em primeira votação. Moção 07/2025. Moção de repúdio. A Câmara Municipal de Eunápolis, através do vereador Ademir Freire e vereadores subscritores, vem manifestar a mais veemente repúdio ao ato de desrespeito institucional ocorrido no interior do Hospital Regional de Eunápolis, no dia 1º de 10/2025, durante o exercício regular da função parlamentar do vereador Ademir Freire. Em votação. Moção 07/2025, aprovado.
Votação das indicações da pauta. Indicações de 347 a 354 dos vereadores subscritores. Em votação. Em bloco. Indicações aprovadas. Antes de prosseguir, eu gostaria de... Recebemos agora a triste notícia que o ex-vereador Antônio Fortes Maia, ele foi vereador na época ainda de Porto Seguro, mas residente em Eunápolis, faleceu agora nessa manhã. Eu quero pedir a todos um minuto de silêncio pela passagem do seu falecimento. Obrigado. Em nome da Câmara Municipal, nossos sentimentos aos familiares e amigos enlutados pelo falecimento de Antônio Fortes. Projeto de Decreto Legislativo 03/2025, autoria mesa diretora, dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Eunápolis relativa ao exercício financeiro de 2023. A votação será em escrutínio secreto. Só deixando bem claro a todos, e gostaria que todos prestassem atenção na votação. O sim aprova as contas, o não rejeita as contas. Então, só para ficar claro para todos os vereadores. Eu gostaria de convidar o vereador Wellington Rodrigues, Negão da Água, e o vereador Rogério para que faça análise da urna. Explicando novamente. Existem dois campos na cédula, sim e não. O sim aprova as contas. Mantém o parecer do tribunal, aprova as contas. O não rejeita as contas. Tá, só solicito à imprensa para que dê privacidade na votação. Convido para iniciar a votação o vereador Negão da Água. Na ordem.
Vereador Josemar. Vereador Porrola. Só fazendo uma pequena correção na fala do vereador Saulo Cardoso, quando ele fala que a sessão foi derrubada, a sessão não foi derrubada, apenas não houve quórum para a votação do projeto de decreto. A sessão ocorreu normal, foi votado todas as matérias. Só uma pequena correção. Vereador Edmundo Cardoso. Desculpa. Quer que eu fale? Ô Jorge, Saulo falou com mais veemência. Vereador Ademir Freire. Vereador Fábio Arruda. Vereadora Carmen Lúcia. Vereador Pedro Cardoso. Ô, Pedro Queiroz. É tudo com quê, rapaz? Tudo aqui. Tem? Vereadora Arilma. Aqui, Arilma. Vereador Baldo Suzá. Vereador Gildaí Almeida. Vereador Renato Brumachenko. Vereador Jorge Maécio. Vereador Saulo Cardoso.
Vereador Adriano Cardoso. Vereador Rogério Astória. Vereador Valdirã. Solicito assessoria legislativa, mais os vereadores Jorge Maécio, o vereador Ademir e o vereador Fábio Arruda para nos acompanhar na apuração. E a assessoria jurídica, que não pode faltar, né? Obrigado aos senhores vereadores. A votação deu 13 votos não, 4 votos sim. Portanto, rejeita o parecer do Tribunal de Contas. Agradecer a presença de todos, imprensa, vereadores, servidores públicos e população aqui presente. Declaro encerrada essa sessão.